Boa noite. Nesta apresentação, vou estar falando sobre Dom Pedro, príncipe adolescente na Imperial Fazenda de Santa Cruz. Canal do YouTube, História de Santa Cruz, professor Simvaldo, 20 de abril de 2025. Dom Pedro I, aqui no Brasil, e Dom Pedro IV em Portugal. Quando ele abdica, ele vai para Portugal e passa a receber o título de Dom Pedro IV. Morreu jovem. Nasceu no Palácio Real de Queluz, Portugal, no dia 12 de outubro de 1798. Foi sepultado em 24 de setembro de 1834, faltando menos de um mês para completar 36 anos. Mesmo considerando que naquela época outros reis, outros governantes também morreram com menos de 50 anos, 36 anos é bem jovem, né? Viveu pouco, porém intensamente. Seus biógrafos o descrevem como extremamente vivaz, impulsivo, inteligente, empreendedor e pronto a tomar decisões, algumas vezes de forma intempestiva. Inclusive, comparando com o pai, o príncipe regente depois Dom João VI, duas características, duas personalidades, duas biografias completamente diferentes, né? Enquanto Dom II, os biógrafos já dizem que Dom João era muito indeciso, Dom Pedro não, era muito impulsivo. O historiador Otávio Tarquínio de Souza, na sua completa biografia intitulada Vida de Dom Pedro I, que faz parte da coleção História dos Fundadores do Império do Brasil, da Biblioteca do Senado Federal, precisou de 1096 páginas para descrever a vida do nosso primeiro imperador. São 3 volumes, cada um volume tem mais de 360 páginas, 365, 364, 367, e é exatamente a obra que eu usei aqui para fazer esta apresentação. Dom Pedro, com apenas 10 anos na Fazenda Real de Santa Cruz, em companhia de Dom João. Quando ele chega no Brasil, em 1808, ele tinha apenas 7 anos. Mesmo se tratando de uma apresentação específica do canal de YouTube da História de Santa Cruz, seria preciso vários documentários para falar de uma vida tão intensa e relatar desde a primeira vez que o príncipe, com apenas 10 anos de idade, veio a Santa Cruz em agosto de 1808, acompanhando seu pai Dom João até o dia da sua abdicação ao trono 23 anos depois, ato que por sinal foi decidido em uma das dependências do antigo convento dos jesuítas, já transformado em Palácio Imperial. Há uma dúvida aqui, um questionamento sobre essa assinatura da abdicação, porque existe no Museu Imperial de Petrópolis uma mesa redonda que, de acordo com o inventário que foi feito logo após o término da monarquia, essa mesa se encontrava no Palácio Imperial de Santa Cruz. Então, as informações que eu tenho, de alguns autores, é que essa abdicação teria sido assinada em Santa Cruz. Mas, lendo hoje aqui alguns artigos, inclusive do diretor do Museu Imperial lá em Petrópolis, tem a informação de que foi assinada na Quinta da Boa Vista. Agora fica a dúvida se a mesa estava em Santa Cruz, se consta lá do acervo do Museu Imperial que ela estava em Santa Cruz, essa mesa chamada Mesa da Abdicação, que é uma mesa bonita, redonda, tem uma ilustração de uma cena mitológica grega na parte da parte central da mesa. Fica essa dúvida, né? Será que teria a mesa vindo para cá depois da abdicação? Que a abdicação aconteceu em abril de 1831. Tem aqui um retrato de Dom Pedro com apenas 6 anos. É um desenho pastel pintado por sua tia-avó, Dona Maria Francisca Benedita. Coleção Dom Pedro Gastão, Palácio Grão-Pará de Petrópolis. Essas ilustrações e o texto baseado, como eu disse, no livro do Otávio Tarquínio de Souza. Confirmando o que outros autores escreveram sobre a manifestação da epilepsia em Dom Pedro, já observada desde a sua infância em Portugal, Otávio Tarquínio de Souza anota que, aqui já é falando ele, com certeza não era a epilepsia essencial, mas uma forma atenuada, epileptiforme, como define o historiador, para em seguida acrescentar. Menino belo, talvez os retratos não lhe atestam de forma decisiva a beleza.
Menino vivo, menino inteligente, menino arrojado, sem a menor dúvida. Se em Portugal já dera mostras disso, melhor o faria no Brasil, crescendo em liberdade, mal vigiado por Dona Maria Genoveva do Rego e Matos, Frei Antônio de Arrábida e demais pessoas incumbidas de educá-lo. Essa Dona Genoveva, esse Frei Arrábida, foram as duas pessoas que mais acompanharam ele desde de infância e adolescência também, inclusive dando conselhos, porque o príncipe regente Dom João não tinha tempo, estava ligado ao Estado e a dona Carlota Joaquina muito menos. O príncipe adolescente na Ilha do Governador em Santa Cruz. Aqui já é um texto também do Otávio Tarquínio de Souza, Vida de Dom Pedro I. Sua Alteza Real tem estado há dias na Ilha do Governador, divertindo-se e gozando do belo ar. Tem ali um magnífico palácio de campo e uma formosa chácara com tapada e coltados excelentíssimos. Comunicava Marrocos ao pai em carta de outubro de 1811, 4 meses depois lhe dizia: Sua Alteza Real está para ir para um pouco de tempo a Santa Cruz, 12 léguas distante da corte. Em Santa Cruz e na Ilha do Governador, acompanhando o regente Dom Pedro, somaria contato com a vida rústica da terra, montaria até cansasse, esfalfaria os cavalos, conversaria com gente de condição humilde, receberia o bafo das senzalas e da escravaria negra, sentiria o prematuro despertar do sexo mais intensamente do que na chácara de São Cristóvão, onde o pai, em 1812, se demorou mais tempo, fugindo às epidemias que graçavam na cidade e que, conforme alarmado Marrocos, mataram em poucas semanas mais de 1.000 pessoas, epidemias que felizmente respeitavam Bragança. Então é um texto do livro Vida de Dom Pedro, mostrando aqui que quando ele vinha a Santa Cruz ele ficava bastante à vontade, livre, né? Tem aqui o retrato de Dom Pedro, da coleção Dom Pedro Gastão, do Palácio Grão-Paralá em Petrópolis, o Sereníssimo Senhor Infante Dom Pedro, Grão-Prior do Crato, nasceu em Lisboa em 12 de outubro de 1798. Segundo escreveu o historiador Otávio Tarquínio de Souza, Dom Pedro não poderia abrir exceção a uma regra quase infalível entre os príncipes herdeiros, a precocidade, acrescentando que para isso nada mais propício do que as estadas na Quinta da Boa Vista e na Fazenda de Santa Cruz. Já nas ilhas do Governador, de Paquetá ou dos Frades, teria menos ensejo de dar expansão ao seu desassossego. Mas na chácara de São Cristóvão e Arredores e no feudo jesuítico, encontrava espaço e objeto de solicitação para todos os pendores irreprimíveis. As idas a Santa Cruz, que Marrocos chamaria de jornadas, como a lhes acentuar o caráter penoso da viagem, entraram a ser depois passeios feitos de maneira bastante favorável a vilegiaturas recreativas agradáveis e digressões. Esse Marrocos que ele está se referindo aqui foi um bibliotecário que veio junto com Dom João e passou a ficar responsável pela biblioteca. Eu fiz já uma apresentação sobre o Marrocos, porque quando ele chega no Rio de Janeiro, ele reclama muito, ele manda cartas e mais cartas para o pai. Depois essas cartas, como o pai também era bibliotecário lá em Lisboa, essas cartas acabaram sendo encontradas e foram publicadas em um livro. É muito interessante porque, embora sejam cartas familiares, ele vai contando tudo, ele é bem próximo do príncipe, né? No caso, o príncipe regente, Dom João, e vai contando tudo o que se passa com Dom João, com a dona Carlota, com os príncipes e tudo mais. Dom Pedro, adolescente na Imperial Fazenda de Santa Cruz. Aos poucos, a residência real de Santa Cruz se foi tornando menos improvisada e mais cômoda. As temporadas lá, que a princípio eram curtas, aumentaram, esticaram para 15 a 20 dias e depois para meses, como aconteceu em fins de 1818, quando Dom João deixou o Rio em novembro para só voltar em janeiro de 1819. A partir de certa época, a família real ia regularmente para o já chamado Palácio de Santa Cruz em fevereiro, julho e novembro de cada ano. E em janeiro de 1818 já estavam prontas as grandes obras nela feitas sob a vista do Barão do Rio Seco, com acomodações à altura dos reais hóspedes.
Por outro lado, facilitara seu acesso por meio de coches de postas iguais aos estabelecidos para a Quinta da Boa Vista, chamada já também de Palácio de São Cristóvão, residência efetiva de Dom João. Já falei muito sobre isso, inclusive já fiz apresentação sobre essa diligência, que foi a primeira linha de transporte público do Brasil. Dom Pedro destacou-se na adolescência por cultivar atividades físicas, gostar de trabalhos manuais e pela inclinação musical. Aprendeu vários instrumentos como flauta, violino e fagote. Em São Cristóvão e em Santa Cruz, Dom Pedro passava os seus dias mais soltos e alegres de menino e adolescente, com vindas ao paço da cidade por ocasião de festejos e solenidades, sem falar nas estadas mais raras nos sítios de São Domingos, ao lado da Praia Grande, hoje Niterói, na Ilha do Governador ou na Ilha do Paquetá para a festa de São Roque. Estudava o Príncipe da Beira? É uma questão, né? Estudaria certamente, no horário que não o asfixiaria e montava cavalos, encontrando grande prazer em cuidar dele e dar-lhes banho, aprender a ferrá-los. Cedo, igualmente, se iniciou no esporte arriscado de conduzir carros a disparada de chicote em punho, como aquelas bigas romanas, né? Mas nem todo dia estaria nisso ocupado. Versátil como todos os meninos, variava de brinquedo, atraído por outras ocupações. Se o pai, entregue às coisas do Estado, não podia conceder-lhes cuidados assíduos, se a mãe, longe dele, e atraída pela ambição política de raro em raro, ouvia, não lhe faltava assistência. Dona Maria Genoveva, do Rego e Matos, suaia e secretária. Então, essa Dona Maria Genoveva que dava os conselhos, porque, sabe, Dom Pedro, desde adolescente, sempre foi muito rebelde. Do livro História dos Fundadores do Império do Brasil, na vida de Dom Pedro I, que é exatamente esse do livro do Otávio Tarquínio de Souza. Aqui da Isabel Lustosa, historiadora também, que escreveu um livro sobre Dom Pedro, diz assim: apesar de não ser exatamente um homem ilustrado, era inteligente e sabia ouvir as pessoas mais preparadas. Temos aqui um retrato de Dom Pedro, à época do casamento, que é uma pintura do Debré. E finalizando, com 16 anos, apenas 16 anos, Dom Pedro já se tornara homem um pouco precipitadamente e começava a preocupar seu pai pelo sangue quente e aventuras ocasionais, contatos rápidos e fortuitos com parcerias de acaso, inclusive com as adolescentes escravizadas da fazenda de Santa Cruz e serviçais da Quinta da Boa Vista. Chegava o momento de começar a planejar o casamento do príncipe. Essas informações sobre as escravizadas de Santa Cruz, inclusive tem umas cartas, aí já é depois dele já ter casado, né? Da Marquesa de Santos, que manda a carta para ele, e essas cartas foram depois publicadas em um volume com todas as cartas que ele mandou para a Marquesa de Santos. Então, uma das cartas, ela diz, as cartas que ele mandou para a Marquesa de Santos foram preservadas. Já as cartas que ela mandou para ele, não. Isso aconteceu com Dom Pedro II também. Bom, o que ele diz? O que ela diz nessas cartas, né? Isso é coisa da fazenda de Santa Cruz, quer dizer, das negrinhas, dizendo que ele estava com problemas de doenças, sífilis, alguma coisa assim, gonorreia, então diz que não vai poder se encontrar com ela porque está com esse problema. Aí cita isso, né? Então, como se iniciou no seu conhecimento para usar a linguagem bíblica, isso é do Otávio Tarquínio de Souza, né? Eis um mistério de pequena monta. Falam cronistas e biógrafos em aventuras ocasionais, contatos rápidos e fortuitos com parcerias de acaso, criaturas fáceis, serviçais da dependência da Quinta da Boa Vista, raparigas dos arredores, mulatinhas, a quem lançavam um olhar de cobiça e para logo o satisfaziam. Vãs terão sido veladas as advertências de Dona Maria Genoveva, inúteis os conselhos auriculares do confessor Frei Antônio de Arrábida ou outro.
Coibir-se, dominar-se, adormecer, o instinto desencadeado não lhe parecia possível. E nenhum esforço fazia em tal sentido, deslumbrado com a certeza de ser homem, a delícia de ser homem. E nada o surpreendia mais do que a novidade de cada ato, cada um significando tudo no seu prestígio secreto e na sua gravidade, cada um encarnando o preceito imperativo da perpetuação da espécie, a própria vida na sua fonte. Então, Dom Pedro, ele não tinha mínima, sem cerimônia, mínima vergonha, mínimo constrangimento, né, de ter esses contatos. Ele buscava mesmo, era como se diz, um mulherengo. E o casamento, ele vai se casar, quer dizer, seria, como Dom João já estava preocupado com o casamento dele, seria a solução? O casamento com a arquiduquesa Dona Leopoldina, filha do imperador Francisco I, que era um importante, né, imperador austríaco, vai acontecer oficialmente no dia 13 de maio de 1817, com alguns dias felizes de lua de mel passados na Fazenda Real de Santa Cruz. Mas o caráter de incorrigível mulherengo do nosso primeiro imperador vai ter continuidade quando ele conhece Domitília de Castro Canto e Melo, que vai ser elevada ao título de Marquesa de Santos por ele. Então, ele vai ter vamos dizer assim, um sossego mais ou menos quando depois que, infelizmente, né, Dona Leopoldina morre, né, já isso em 1826, inclusive no ano da Guerra da Cisplatina, contra a Cisplatina, né, que mais tarde vai se transformar no Uruguai. É, e depois da morte dela, os os ministros, né, os embaixadores, começam a ter a preocupação de conseguir que ele se case novamente. E para ter um segundo casamento foi muito difícil, porque com a fama, má fama que ele tinha na Europa, depois da morte, porque inclusive a morte da Dona Leopoldina, como se sabe, foi um aborto espontâneo, foi uma situação, dizem que houve agressão, houve briga e tudo mais. Mas aí que acontece? Vai ser muito difícil conseguir um segundo casamento. Só vai ser conseguido esse casamento com a dona Amélia Leuchtenberg, porque vai ser feito um acordo. Ele vai conceder a filha da mãe, a mão da sua filha, Dona Maria da Glória, para o que seria o seu cunhado, que é o Dom Eugênio Leuchtenberg. Vai conceder o título nobiliário de Duque de Santa Cruz ao príncipe, né, Dom Eugênio, e aí ele se casa com a Dona Amélia de Leuchtenberg, que é a segunda imperatriz. Mesmo assim, a situação ainda dele ser mulherengo continua. Inclusive, além da Marquesa de Santos, ele também teve caso com a irmã dela, a irmã da Marquesa de Santos, a Dona Benedita, a Baronesa de Sorocaba, entre tantas outras. Então, como eu falei inicialmente, se o Otávio Tarquínio de Souza usou mais de 1000 páginas para fazer a biografia de Dom Pedro, é claro que essa apresentação de Santa Cruz é apenas a parte da Dom Pedro adolescente. Depois, em uma outra oportunidade, estarei falando já do período do casamento dele até a independência. E depois da independência até a abdicação, a abdicação em nome do seu filho. Então vamos fazer mais 3 apresentações posteriores, pegando um pouquinho da biografia, porque muita coisa sobre Dom Pedro aqui em Santa Cruz. Então, hoje, nesse domingo de Páscoa, desejando a vocês todos aqui uma feliz Páscoa, e uma excelente semana, que vai já começar daqui a pouquinho, né? E até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, hoje, dia 20 de abril de 2025. Até uma próxima oportunidade. Hoje, então, nós tivemos falando sobre Dom Pedro, príncipe adolescente na Imperial Fazenda de Santa Cruz. Posteriormente, estarei falando sobre Dom Pedro, já casado com a Dona Leopoldina, e até a abdicação, e depois o período até a independência, e depois o período da independência até a abdicação em 1831. Tem muita história ainda pela frente aí, Dom Pedro aqui em Santa Cruz. Um abraço a todos e até uma próxima.